em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo de número 7, onde nós iremos ver, aonde o apóstolo Paulo ele vai falar: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu quero falar para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus ele te trouxe aqui neste lugar para alimentar a sua fé, para estruturar a tua fé, para exercitar a tua fé. Amém? Glória a Deus. A fé, meus irmãos, viver pela fé é uma coisa difícil. Viver pela fé não é fácil. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver, já desde o princípio, algumas pessoas que viveram pela fé. Abraão foi uma delas. Antes mesmo de Deus prometer alguma coisa para Abraão, eu creio que ele já tinha fé em Deus. Quando ele obedece o chamado e a voz do Senhor em sair do lugar onde ele estava, com a mordomia que o tempo oferecia a ele, com a família dele, ele está cumprindo pela fé e pela obediência, porque a fé e a obediência ela caminham lado a lado. Não adianta você ter fé e não obedecer. Não adianta você obedecer e você não ter a fé. E a fé, meu irmão, viver pela fé, viver da fé, é muito difícil, não é fácil. Hoje mesmo, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, teve alguma situação no seu dia que você precisou exercitar a tua fé? Sim ou não? E amanhã vai ser também assim. E muitas das vezes, quando vai chegando os problemas do nosso dia a dia, os gigantes vão se levantando, as dificuldades vêm, as tempestades começam a ficar muito grandes, e muitas das vezes nós olhamos e a nossa fé vai lá embaixo. Muitas das vezes queremos retroceder, queremos parar. Meu irmão, cada dificuldade, cada obstáculo, cada coisa que acontece na minha, na sua vida, ela não é em vão. Muitas das vezes você ora a Deus pedindo muitas coisas e Deus ele vai colocar justamente o contrário daquilo que você pediu para exercer a tua fé. Para exercer a tua fé. Para estruturar a tua fé. Para ver mesmo se aquilo que você pediu, você vai ter condição de suportar aquele peso. Amém? Amém. Aleluia. Então viver pela fé, viver da fé, não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós somos muito imediatistas. O ser humano ele é resultado, ele é visão, ele é audição. O ser humano ele quer resultado, ele é imediatista. Nós somos muito visíveis. O que significa isso? Se eu estou vendo, então eu confio. Se eu estou vendo, então eu caminho. Se eu estou vendo, então eu faço. Se eu estou vendo, então eu estou no controle. Mas não é assim que Deus nos ensina a estruturar a nossa fé. Muito pelo contrário. Porque muitas das vezes, quando nós estamos no controle, quando estamos com a situação controlada, se eu estou vendo, eu faço. Se eu estou vendo, eu caminho. Se eu estou vendo, eu confio. Aí fica muito fácil da nossa parte. Porque muitas das vezes nós estamos falando: olha Deus, o Senhor vem até aqui, porque daqui para frente não precisa mais. Mas não é isso que é a fé. Estimularmos a nossa fé é fazer como Noé lá em Gênesis. Todos nós conhecemos a história de Noé. Meu irmão, é quando você não está vendo e quando você começa a fazer pela fé. Porque a ótica humana dizia uma coisa naquele tempo. O que a ótica humana dizia? Esse rapaz aí é doido. Porque Deus falou com Noé. Noé não viu a Deus. Deus falou com Noé, mas ele não viu a Deus. Ele foi fiel, ele obedeceu e ele teve fé. E Deus honrou a fé dele. Porque uma coisa, quando você escuta a voz do Senhor e você vai lá e faz, obedece, é fé.
Agora tem pessoas que precisam de 5, 6 revelações, 5, 6 confirmações. Não, pastor, se Deus confirmar comigo aqui 5 vezes, eu vou que falo para ajudar o Senhor. Não precisa disso, meu irmão. Se o pastor falou que tenha fé, venha, faça, obedeça. Exerça aquilo que Deus colocou no seu ministério para você exercer da melhor forma. E assim também foi na vida de Noé. Ele obedeceu, ele cumpriu pela fé, porque o tempo nem estava chuvoso, o tempo nem estava fechado, mas ele começou a construir a arca. Meu irmão, se isso não é fé, naquela geração que era perversa, que estava desagradando a Deus a um certo ponto de Deus exterminar com a humanidade, o que é fé então? Porque ele começou a construção de um propósito na vida dele, que Deus estabeleceu, e escolheu ele porque ele andava e caminhava com Deus, era um homem justo e reto na presença do Senhor. Meu irmão, não me interessa se vocês estão indo para a direita ou para a esquerda, mantenha-se firme no centro da vontade de Deus. Porque é pela fé que nós alcançamos graça e misericórdia. E Noé começou a construir, a levantar aquela arca. Eu tenho certeza, nós não podemos colocar os nossos achismos na palavra do Senhor, mas eu tenho certeza que muitas pessoas passavam por ali e viram o tamanho daquela arca, a dimensão daquela arca, e começavam a caçoar, quem sabe, de Noé. Esse cara aí está doido. Esse cara aí, mas Noé, ele acreditou na palavra do Senhor. Ele acreditou na palavra do Senhor, ele obedeceu, ele confiou, e ele arregaçou a mão e fez, colocou a mão no trabalho, a mão no arado. Enquanto muitos passavam e caçoavam dele, Noé, ele pegou e colocou a mão e fez, segundo a vontade de Deus. Porque, meu irmão, Deus ele deu a altura, o comprimento, Deus deu a madeira, o tipo de betume, Deus deu a com porta, sem porta, até as espécies de animais e a quantidade que ia entrar na arca. A única coisa que Deus não colocou na arca foi o leme. Porque Deus, ele dá o poder de construção para o homem, mas o poder de dirigir só ele que tem. É só ele que tem. Meu irmão, o nosso problema é achar que nós podemos tudo com a nossa força, do nosso jeito. Deus falou para mim, amém, glória a Deus, eu vou lá, fui eu que fiz. Meu irmão, você pode construir, você pode fazer. Deus vai te dar as medidas certinho, Deus vai te dar o cumprimento certinho, Deus ele vai fazer exatamente como Ele quer que você faça. Ele vai te dar toda a estrutura. Mas meu irmão, pode se preparar, que não vai ter noite, não vai ser lento. Porque Deus tem que dar o poder para construir, mas o poder de dirigir não. Porque é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que dirige a nossa vida. Mas, meu irmão, nós temos que entender que a nossa fé, o fruto da nossa fé, nós iremos colher e comer do fruto da nossa fé. Porque Noé, ele cumpriu segundo a vontade de Deus, e ele foi registrado na galeria dos heróis da fé. E muito que me intriga é que muitas das vezes nós estamos vendo, esperando acontecer, para ir depois fazer. Não é verdade? Não, eu tenho que ver primeiro se vai dar certo, aí eu vou colocar meu pé. Não, eu vou esperar mesmo que sair lá mesmo a pintura, que sair mesmo a parte do concreto, então eu vou lá e eu vou fazer. E Noé ele vai falar assim aqui, ó. Pela fé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Quer dizer, ninguém estava vendo, mas tinha um maluco lá construindo uma arca. E o pior, nem ia chover. Meu irmão, quem é você? Eu quero que você faça essa alta pergunta, porque eu fiz essa alta pergunta para mim. Você é daquele tipo de cristão que você precisa ver para você poder fazer, para você crer, acreditar? Ou você escuta a voz do Espírito Santo, obedece, vai lá, confia e faz? Mesmo todo mundo vai passar aí na rua e vai falar, ó, aquela é doida, aquela ali é doida. Mas, meu irmão, nem direita nem esquerda, continua no centro da vontade de Deus.
Porque vão falar de qualquer forma, você fazendo ou não, você agindo com fé ou não, é o mesmo trabalho, então age com fé, age na certeza, porque a palavra do Senhor Jesus, ela é a certeza, ela é a convicção. Se Deus falou, Ele está na palavra, vai acontecer, vai dar certo. Nós não podemos cochoar em dois pensamentos, meu irmão. Se você já duvidou, já era, acabou, não adianta mais fazer, não adianta mais agir, porque não vai dar certo, porque Deus Ele honra a tua fé, a tua fidelidade. Você já conversou com alguém, e aí você chega e fala para ela assim: olha, pela fé eu vou fazer tal coisa, será que vai dar certo? Será que você tem que fazer? Meu irmão, eu falo isso porque muitas das vezes nós estamos aqui desse lado aqui, mas nós somos seres humanos também. Nós passamos e falamos coisas que muitas das vezes desagradam o Senhor, e nós não potencializamos a nossa fé, nós potencializamos a nossa dificuldade, as tempestades, os problemas, nós potencializamos tantas outras coisas, e a fé nós diminuímos. Mas uma coisa eu aprendi na trajetória cristã: não diminua o teu Deus, o tamanho do teu Deus. Diminua os teus problemas mediante o tamanho do teu Deus, porque o teu Deus Ele é grande, Ele é poderoso. Senhor. Deus Ele é tão poderoso que Ele nos deu uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É coisa pouca, é coisa pequena, insignificante aos olhos humanos. Mas Jesus disse: se você falar para aquele monte, se você dizer para aquele monte, meu irmão, vai acontecer, porque é pela fé. A profecia de Elias contra Acabe, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim lá: não cairá o orvalho, também não cairá chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, Deus, a palavra do Senhor está escrito lá. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. E o que aconteceu? Não foi Deus que veio até Elias. Elias não viu a Deus, foi a palavra do Senhor veio até Elias, falando: Elias, vai para outro lugar. Qual lugar que era esse? Vai para Querite. Vai para este lugar. Capítulo 17, versículo de número 1. Depois de ter ouvido a palavra de Deus, Elias, ele não viu a Deus, mas ele foi pela palavra do Senhor, ele obedeceu, ele confiou, ele teve fé. E mais fé ainda, de acreditar na ousadia de Deus falar, antes de Deus falar assim: olha, vai para aquele lugar, porque eu já ordenei. Deus não falou que iria ordenar, ou que falou que talvez ia ordenar. Eu já ordenei aos corvos para levar pão e para levar carne, de manhã e ao entardecer. Meu irmão, qual que é o louco? Por isso que nós fomos taxados de louco. Acreditar nas loucuras da palavra do Senhor Jesus. E Elias vai. Chegou lá, foi sustentado pelo corpo, comeu pão, comeu carne, e desafiou o ribeiro. Meu irmão, isso é fé. É fé de profeta, é fé de cristão. Isso é fé, E olha que não era fácil acreditar. Já pensou se Deus chega hoje para você? Olha, você profetizou ali, então tentando te matar. Pega aqui, vai lá para o Querite. Vai para lá. Eu vou te plantar junto ao ribeiro. Lá você vai ter pão, lá você vai ter carne, mas deixa eu te dizer, serão os corvos que vão te alimentar. Qual seria a sua reação? Porque parece que é loucura, meu irmão. Imagina o corvo vindo voando lá, Alex, assim, com pão e carne. Isso aí beira. Mas ele confiou, ele acreditou. E pela fé, ele colheu. Pela fé, ele vivenciou esse milagre. Parecia loucura, mas ele colheu,
pegou e foi e fez conforme o Senhor tinha dito. E sabe o que é interessante? A palavra do Senhor vai dizer, lá em Salmos, Deus mandou Elias junto ao ribeiro. Na hora, tem que falar lá na minha mente. Salmos, capítulo de número 1. Diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como a árvore plantada no ribeiro. É como a árvore plantada no ribeiro, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcharão. Tudo quanto realiza, prospera. Meu irmão, Deus ele te plantou num lugar específico. Nesse ribeiro aqui está fluindo água. E esse rio de água viva, como o pastor disse aqui, eu muito me alegrei quando o Senhor falou aqui em Salmo isso, está alcançando a tua vida. Amém, aleluia. Está alcançando a tua vida. Deus te plantou junto ao ribeiro, assim como Ele plantou Elias, junto ao ribeiro. O que aconteceu logo em seguida? Elias, a palavra do Senhor diz aqui em Salmos, que ele é como uma árvore plantada à margem do ribeiro, das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto fizer, prosperará. Houve um tempo de Elias sair desse ribeiro, e ele se depara com uma viúva. Mas para quem foi sustentado por corvos, foi sustentado pelo corvo, eu creio que não teria problema nenhum ser sustentado pela viúva. Mas eu quero te lembrar que uma viúva ela não tem estrutura, porque o marido morreu, o filho não trabalha. E essa mulher chega diante do profeta Elias e fala assim: olha, depois que Elias chega tudo e conversa com ela, explica a situação, ela vai falar assim: olha, eu só tenho um pouquinho aqui de farinha e só tenho um pouquinho de azeite. Eu vou fazer juntamente com meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. E Elias falou assim: não. Ele era próspero, porque quem foi plantado junto ao ribeiro, como nós vemos aqui na palavra, é próspero. Tudo que fizer prospera, as folhas não murcham. E ele era próspero. O que aconteceu? Nas ordens do profeta, mediante ao Senhor, Elias foi para ela começar a pegar um monte de vasilha. E aquela mulher sai apanhando muitas vasilhas. E o que aconteceu, você sabe. Só foi parar. O azeite só parou porque acabou as vasilhas. Porque se tivesse vasilha até hoje, ia estar jorrando azeite na vida daquela mulher. Então, meu irmão, você está entendendo que é tudo pela fé? Pela fé, um gatilho que Elias ali fez. Olha o tanto de coisa que acarretou no caminho dele. Tudo pela fé, sendo sustentado pela sua viúva. E ele precisava da fé de ambos, tanto da viúva, tanto também como a fé de Elias. Mesmo ele já sendo sustentado pelos corvos ali, eu creio que ele teve um receio. Porque você ser sustentado por uma viúva que não tem estrutura financeira, que não tem, quem sabe, a estrutura de alimentar que ela não tinha naquela época. Ela mesma falou: vou fazer esse pouquinho aqui, um pouquinho aqui de pão, e nós vamos comer. Então, pela fé, meu irmão, nós vemos que quando nós agimos por fé, agimos pela fé, nós iremos colher coisas maravilhosas, nós iremos colher coisas sobrenaturais,
que quem sabe o ser humano, nós olhamos assim e falamos, o que aquela pessoa está vivendo é coisa que beira loucura. Porque eu olho para a situação de vida dela, e mesmo assim ela está adorando, mesmo assim ela está exaltando, mesmo assim ela está bendizendo. Quem sabe está desempregado, quem sabe ainda este dia não teve o alimento, mas mesmo assim ele está adorando, mesmo assim ele está bendizendo, mesmo assim ele está vindo ao casa do Senhor para adorar a Deus. Como ele está feliz, como ela está alegre. Meu irmão, isso é sério. Isso é sério no seu coração. Porque nós não devemos ser regidos pelas circunstâncias. Pega isso, nós não devemos ser regidos pelas adversidades. Sabe o que acontece com Pedro? Pedro ele desce do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. E nós sabemos o contexto dessa história. Quando Pedro ele olha para a tempestade, ele olha para o tamanho da onda, ele começa a afundar. Meu irmão, esse é o nosso problema. Nós temos até a fé para andar sobre as águas. Só que quando nós vemos um problema tão grande na nossa vida, o que acontece? Nós vamos afundando, afundando, afundando. Aí Jesus vem, estica a mão e te coloca de pé de novo. A fé, meu irmão, ela tem que ser acima dos problemas que você vai enfrentar no seu dia a dia, das dificuldades, das adversidades. Nós não podemos diminuir a nossa fé, nós temos que aumentar o tamanho do nosso Deus. Ezequiel 37 vai dizer assim na visão do vale dos secos: a mão de Yahvé, do Senhor, pairava sobre mim. Ele, diante ao poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, aonde a terra estava coberta de ossos. Ali havia um cenário de desolação, um cenário de morte. Ali havia um cenário sombrio, um cenário totalmente desfavorável. Mas por que Deus pegou Ezequiel e levou num lugar desse? Meu irmão, nem sempre o Espírito de Deus vai te levar somente no lugar que você quer ir. O próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Você acha que o Espírito Santo de Deus não vai te colocar em lugares aonde você vai ser preciso fomentar a sua fé? Aonde verdadeiramente lá você vai ter que mostrar que você é a luz do mundo, o sal da terra. Quem sabe eu estou falando aqui no seu trabalho, na sua faculdade, eu não sei. Quem sabe é na sua família. E é ali que Deus ele quer que você seja a luz do mundo, a candeia do alto. É ali que Deus quer que você exerça a sua fé. Porque nesse cenário que Ezequiel estava pela mão de Deus, a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, mediante ao poder do seu Espírito. Ele me conduziu. Porque nós, da nossa própria vontade, pastor Agnes, nós não queremos ir do vale, nós não queremos passar pelo deserto, nós não queremos passar pela prova. É Deus que nos coloca lá, mas não é para te matar, é para te fortalecer, é para te lembrar que você tem um Deus que é poderoso, forte na batalha. A Bíblia diz assim em Provérbios que os homens preparam o cavalo para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, isso é muito forte, porque quando nós deixamos a nossa vida verdadeiramente na mão do Senhor, na mão de Deus, e fala: Senhor, conduza a nossa vida, e Deus começa a conduzir a sua vida, Deus vai começar a te levar para os caminhos que você não quer. Aí você vai pensar: por que eu estou passando por tudo isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque você falou: Senhor, dirige os meus passos, conduz o meu caminho. E com Deus, meu irmão, nada são flores. O Evangelho não é somente oba-oba, não é somente festa, não, muito pelo contrário, nós temos que passar pelo caminho da cruz também. Para a nossa fé ser agitada, para a nossa fé ser fomentada, para a nossa fé ser estruturada. E Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito Santo nesse cenário de morte. Agora pega isso aqui, sabe o que significa milagre? O significado de milagre: trazer à existência. Sabe o que significa profeta?
anunciador. Milagre significa Trazer existência. profeta significa Anunciador. e profetizar no grego, no verbo original da palavra, no sentido original da palavra, é fornecer luz. Tudo que precisava no vale tinha. O milagre que era a mão de Deus que levou Ezequiel, o profeta, e aí só faltava ele profetizar. Fornecer a luz. Faltava ele fornecer a luz. E duas perguntas. Para que e por que o Espírito Santo de Deus leva Ezequiel ao lugar dele? Primeiramente, para quê? Para mostrar para Ezequiel, enquanto ele vê morte, Deus vê vida. Assim Deus fala conosco nesta noite. Muitas das vezes você olha aquela pessoa na rua e fala, isso aí não dá, isso aí já era, isso aí acabou, só vive bebendo, só vive se prostituindo, só vive fumando, só vive na iniquidade. Porque nós somos assim. Nós jogamos, nós apontamos. Aí Deus vem e fala assim, vale de ossos secos. É vale de ossos secos. Enquanto você está vendo tragédia, enquanto você está vendo um cenário desfavorável, eu vejo vida. Então foi isso que Deus, para isso que Deus levou Ezequiel lá. E por quê? Por que Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos? Era para Ezequiel profetizar aquilo que ele estava vendo? Não. Era para profetizar aquilo que Ezequiel queria ver mediante a palavra do Senhor. E muitas das vezes a palavra do Senhor vem a mim e vem a você, dizendo, ei filho, ei filha, assim te diz o Senhor, profetiza, abre a tua boca e fala. A situação está desse jeito. Por quê? Porque você não abre a tua boca. Quem sabe abrimos a nossa boca para murmurar, para fofocar, para falar tantas outras asneiras e para profetizar, fornecer a luz. Nós não fazemos. Quando o próprio Deus te coloca na situação pela mão do Espírito, meu irmão, déramos nós sermos todos os dias aquele tipo de cristão cheio do Espírito Santo, porque é nesses lugares desfavoráveis que o Senhor vai te colocar, e ali será gerado um milagre, porque tem profeta, se tem profeta, tem anunciador, se tem anunciador, vai trazer a existência. Vai ser fornecido a luz. Nós temos que aprender a liberar a palavra. Liberar a palavra de Deus. É muito bom liberar a palavra de Deus no aniversário da igreja, na festa. É muito bom liberar a palavra de Deus quando eu estou somente na bonança, quando eu estou somente em cima. Mas e quando eu olho para o lado e as coisas começam a faltar? E quando eu olho para o lado, o dinheiro começa a faltar. É o desespero que te pega. É a angústia e a ansiedade que te toma. Lancei todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Aleluia! O que nós precisamos entender é que Deus ele não precisa de circunstâncias favoráveis para operar um milagre na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós queremos ajudar Deus, meu irmão, não queira ajudar Deus. Criar um ambiente favorável, criar um cenário favorável, um cenário bom. Não. Deus ele não precisa de cenário bom. É dos piores cenários que o milagre é expressado da parte de Deus. Você lembra o cenário da cruz? Era um cenário bom? As mulheres chorando. Aleluia. Mas foi naquele cenário, naquele ambiente, aleluia, que Deus já estava preparando o Cordeiro de Deus, que ressuscitou. E no terceiro dia se levantou, morreu como cordeiro, ressuscitou como um leão. Esse Jesus que nós estamos pregando, que nós estamos louvando, exaltando nesta noite, um cenário de morte, um cenário de dor, angústia, foi naquele cenário que o milagre foi gerado. Meu irmão, então não se esqueça.
Para de querer ficar ajudando a Deus. Deus ele não precisa de circunstância favorável, não. Quando o povo de Deus chegou na frente do Mar Vermelho, o cenário era favorável? A muralha de Jericó, o cenário era favorável? Ana não podia ter filho. Tinham ela como embriagada, como louca. O cenário era favorável? Vocês estão entendendo? Irmão, deixa eu te falar para você. Irmã, deixa eu falar para você. Não é a circunstância que move a sua adoração. É a sua adoração que move a circunstância ao seu redor. Nós temos que aprender isso, nós temos que exercitar isso na nossa mente, no nosso coração. Que a circunstância pode estar gritando uma coisa ao meu respeito, pode estar falando uma coisa ao meu respeito, que eu não sou, que eu não tenho, que eu não posso, que eu não sou capaz. Mas Deus está falando, você tem, você pode, você é capaz, eu te levanto, eu te sustento. A nossa adoração move a circunstância ao nosso redor. A sua adoração move a circunstância ao seu redor. A sua fé move a circunstância ao seu redor. Está passando por luta, está passando por provação. Começa a louvar e exaltar o nome do Senhor. Começa a exercitar a tua fé e você vai ver. Rafael vai mudar na mesma hora, vai virar o quadro na mesma hora. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: vai acontecer. Porque Deus procura você, como foi dito aqui. Deus procura os verdadeiros adoradores, não que adoram de qualquer jeito, não que vêm para a igreja e quem sabe vem só por vir, mas que adora em espírito, em verdade, em espírito e em verdade. E quando você for adorar, meu irmão, adora mesmo, exalta mesmo. Só você e Deus sabe de onde Ele te tirou, o que você passou para estar aqui nesta noite. E muitas das vezes nós nos esquecemos e enterramos a nossa fé. E muitas das vezes nós precisamos passar por certo tipo de situações para que o Espírito que há em nós, que vem da parte de Deus, seja ali espremido dentro de nós. E nós possamos extrair aquele óleo precioso. Sabe, todo mundo quer ser, Edmar, o suco da laranja, mas ninguém quer ser o bagaço. É mesmo? Ninguém quer ser o bagaço. Por quê? O processo do bagaço você tem que espremer. Ele fica feio até chegar no suco. Irmão, a fé, viver pela fé não é fácil, como eu disse aqui. E todas as vezes que o Espírito do Senhor te conduzir para cenários desfavoráveis, não é para você profetizar aquilo que você está vendo, que seus olhos estão vendo. É para você profetizar aquilo que a palavra de Deus fala. Rafael, a palavra de Deus fala. Tem mais de 7.000 promessas aqui. Tem muita promessa aqui, tem muita profecia aqui. Se o Espírito Santo te conduzir a um cenário desfavorável, onde as pessoas estão olhando, não vai ser ninguém, esse não tem mais jeito, pode enterrar, não vai dar certo, acabou. Não. Forneça a luz, profetiza. Não vai até agora, porque eu cheguei e eu sou profeta do Senhor. Eu vou abrir a minha boca e eu não vou falar palavras de mim, eu vou falar palavras de vida eterna, porque a palavra do Senhor Jesus, ela cura, ela limpa, ela tem um poder maravilhoso, ela tem uma espada de 2 gumes. O nosso problema é chegar lá na situação e falar, não tem mais jeito, né? Aí sabe o que fica feio pra gente, Lucas? A pessoa que não é cristã do nosso lado fala, não, tem jeito sim, vai dar certo. Eu fico com a cara no chão.
Porque quem sabe a pessoa que não está vindo na igreja tem mais fé do que nós, porque estamos todos os dias na casa do Senhor. E aí, quando de fato precisa ser verdadeiramente a fé ali estruturada, a fé ali materializada, nós recuamos e retrocedemos. Porque nós, seres humanos, somos muito olho, visão, audição. Lembra que eu falei que se eu estiver vendo, então eu caminho. Se eu estiver vendo, então eu confio. Se eu estiver vendo, então eu estou no controle, vai dar certo. Então pode ser que dê certo. Mas não é assim que funciona, meu irmão. Forneça a luz. Quando todo mundo estiver falando não vai dar certo, não tem mais jeito, não. Levante-se com uma palavra do Senhor e fala, tem jeito sim, porque a Bíblia diz. Aí você vem, pá. A Bíblia diz, na palavra do Senhor Jesus diz assim, pá. Meu irmão, aquela situação vai se levantando. Aquela pessoa vai se levantando. Aquele que estava oprimido, ele vai se endireitando. Aquela pessoa que estava caída, que estava enferma, Deus vai curando, Deus vai levantando ela. Através do exercício da nossa fé, através de abrirmos a nossa boca e profetizar. Eu tenho orado muito esses dias, para que Deus arranque a murmuração da minha boca, do meu coração e da minha mente, e entre com gratidão, palavras de gratidão, de afirmação, de positividade, palavras de bênção, para que eu venha liberar isso. Porque nós sabemos que o mundo ele já após o maligno. O mundo é mau mesmo. Nós estamos nesse mundo, nós temos que profetizar, falar, dizer, levantar, estender as mãos e agir com fé. Agir com fé. Ezequiel via morte, via desolação. Deus via vida. Deus via vida, farei entrar em vós o Espírito, o sopro de vida, e vivereis. Olha só o que Deus via. E para nós terminarmos, Jesus, eu não poderia deixar, dá uma glória a Deus e bem alto. Já estou terminando. Porque nós temos que parar de ser aquele crente Tomé. Todos nós conhecemos a história de Tomé. Eu tenho certeza, pastor, que Tomé ele tinha muitas qualidades, mas o único defeito dele, que foi a incredulidade, apagou todas as qualidades de Tomé. Por quê? Porque lá em João, vou ler aqui para vocês. Lá em João vai contar a história de Tomé. E muitas das vezes nós somos esse crente Tomé. Nós somos esse crente Tomé. Qual era a situação de Noé? De Tomé? Ele tinha que ver para crer. Ele tinha que tocar para. Você está se reconhecendo aí ou não? Porque muitas vezes nós estamos aí 10, 15 anos, 20 de evangelho, e mesmo assim nós acreditamos, não, se eu vejo, eu acredito. Então, falando de estar lá, o pastor foi lá, orou, e ele está curado, foi curado. Está andando agora. Se eu ver, eu vou acreditar. É assim. Nós continuamos sendo esse crente também que Deus ele tem, Jesus ele tem e puxa a nossa orelha. Porque a história de Tomé é assim. Então, ao entardecer, que está lá em João capítulo 20, 19 ou 29. Não precisa abrir, não vou ler aqui para você. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos à porta trancados. Presta atenção, a porta trancada, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu e pôs no meio deles e disse: Shalom Aleichem, que significa a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E dentro disso, isto soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares, os pecados serão perdoados. Aqueles a quais mantiverdes serão mantidos.
Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, e não colocar o dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com ele. A porta estava trancada quando Jesus apareceu. Nem glória a Deus por isso. A porta estava trancada quando Jesus apareceu. Jesus estava invadindo com a porta trancada e tudo. A porta estava trancada quando Jesus apareceu. Aleluia. E o que aconteceu? As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs no meio deles e disse: a paz seja com todos. Então dirigiu-se Jesus a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas mais um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhes afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste, então bem-aventurados que não viram e creram. Você não precisa ver para crer. Aleluia. Você não precisa ver para crer. Você está nessa classe de bem-aventurados? Ou você está nessa classe onde Jesus ele te chama a atenção? Que onde de pé em nome de Jesus? Eu quero perguntar para vocês respondem no seu íntimo. Se vocês estão nessa classe onde Jesus chama a atenção, ou se vocês estão nessa classe de pessoas que bem-aventurados, os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia. Porque, meu irmão, hoje ninguém viu Jesus aqui. Quem viu Jesus hoje aqui? Ninguém viu Jesus. Eu vim falar quem viu Jesus aqui, me fala que eu fui lá também. Ninguém viu Jesus hoje aqui. Mas, através da palavra dele, você não precisa ver para acreditar que ele está aqui em nosso meio. Porque a palavra do Senhor diz assim, lá em capítulo 28, no versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ministério de louvor, pode vir. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus ele fala mais, presta atenção aqui. Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ali estou no meio deles. Você não precisa ver para crer. Você precisa acreditar na palavra de Deus, porque a palavra por si só ela é poderosa. E que Jesus deixou explícito na palavra, ele está aqui. Porque ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais de 3 pessoas aqui. Jesus está aqui no meio. Ele está aqui neste lugar. Nós temos que acreditar, nós temos que crer. Nós temos que parar de ser aquelas pessoas que julgam a mulher do fluxo de sangue e ser a mulher do fluxo de sangue que rompe a multidão e toca na orla. Porque é muito fácil você da multidão, você fazer parte da multidão e toca só daquela mulher. Mas o nosso papel é exercitar a nossa fé. É crermos na palavra do Senhor Jesus, porque Ele diz: bem-aventurados que não viram e creram. Meu irmão, essa é uma noite onde Deus Ele te trouxe aqui para mexer com você verdadeiramente, de dentro para fora, para fomentar a sua fé. Quem sabe tem acontecido situações na tua vida
Aonde você tem falado assim, olha, eu entrego os pontos, não dá mais, não tem mais jeito, não tem mais saída. E Jesus está falando para você, tem jeito sim, vai dar certo sim, tem saída sim. E está aí com você a sua fé. Porque nós não precisamos ver para crer. Não precisamos. Não seja do tipo de cristão que precisa ver. Ande pela fé. Ande pela fé. Para de andar por vista. Para de andar. Ah, se der certo eu vou fazer. Não, meu irmão. Minha irmã. Vai lá e faça. Tenha fé. Exercita a tua fé em Deus. Nós temos que parar de ficar andando somente com aquilo que nós estamos vendo, em cima daquilo que nós estamos vendo. Fazendo isso parece que nós estamos no controle. E quando Deus te chamar para caminhar no escuro, não esqueça que você é luz. Quando Deus te chamar para caminhar no escuro, você é luz. Você vai iluminar a escuridão. Porque nós esquecemos que nós somos luz. E quando nós estamos lá na escuridão, nós gritamos, nós choramos, nós pedimos por luz. E nós esquecemos que nós somos a luz. Que Deus nos colocou lá para iluminar, para tirar outras pessoas. Se coloque de pé em nome de Jesus, você pode, aleluia. Glória a Deus. E como eu disse aqui, quem sabe você tem deixado a desejar nessa parte, nessa área. Quem sabe você não tem exercitado tanto a sua fé como no início da sua conversão, no início da sua caminhada. Quem sabe você está muito incrédulo com as coisas de Deus ultimamente, porque as coisas não vêm dando certo, porque as coisas fugiram do seu controle, mas não fugiram do controle de Deus. E aí, quem sabe você se encontrou no desespero, numa angústia, e aí nada dá certo, eu não vou para frente, eu só vou para trás, eu dou 2 passos para frente, dou 5 para trás, e agora você só consegue caminhar por aquilo que você vê, e a tua fé, você deixou ela de lado. Essa é uma noite onde você vai falar com Deus. E eu tenho certeza e a plena convicção, porque a palavra do Senhor Jesus não volta vazia. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar com você quando os meninos vão tocar um louvor aqui. E você vai colocar a mão no teu coração e vai começar a fornecer a luz. Vai começar a profetizar, sem pensar na pessoa que está do teu lado. Não interessa a idade, não interessa o tamanho, é você e Deus. Você sabe daquilo que você precisa, você sabe de onde você está caminhando, você sabe o gigante que você vem enfrentando, você sabe a luta que você vem passando. E quem sabe isso tem roubado a tua fé, tem diminuído a tua fé, porque você tem deixado, você tem esquecido do tamanho do teu Deus e tem exaltado o teu problema. Você tem esquecido o tamanho de Jesus na tua vida. E quem sabe a incredulidade tem batido no teu coração. Quem sabe a incredulidade tem tomado conta nesses dias que estão maus, pelo cenário político, pelo cenário familiar. Mas hoje Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você, para te dizer que ela está aí dentro de você, a fé que move montanhas, a fé que quando você orar, o paralítico vai levantar, a fé que quando as circunstâncias contrárias se levantar, você vai exercer, e ela vai estar tão estruturada na palavra de Deus, que a circunstância vai ter que partir em retirada, porque a palavra de Deus é poderosa, meu irmão. Meu irmão, a palavra de Deus é poderosa. Você quer ver? Começa a fazer um teste com Deus a partir de amanhã. Começa a declarar a palavra do Senhor. Senhor Jesus, bom dia. Eu declaro, eu e minha
casa serviremos ao Senhor. Senhor Jesus, bom dia. Eu declaro, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor, começa a estruturar a tua fé, começa a firmar a tua fé na palavra de Deus, não naquilo que o mundo aponta, não naquilo que os homens falam, não naquilo que a economia diz, mas na palavra de Deus. Aleluia. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus permanecem para sempre, meu irmão. Meu irmão, quem sabe você está aqui nesta noite e você se encontra numa situação onde você não vê mais saída. E você olha um pouquinho para trás, olha um pouquinho antes, aquele homem forte, aquela mulher guerreira, que enfrentava pela fé, que caminhava pela fé, que quando as circunstâncias diziam uma coisa, ela ia na contramão das circunstâncias. Quando as adversidades apareciam, ela falava assim: está escrito, como Jesus disse, está escrito. E hoje você se encontra nessa situação. Esta é uma noite onde Deus nos reuniu aqui para nos lembrar: não caminhemos pelo que vemos, não caminhemos pelo que vemos, não caminhemos pelo que vemos, porque nós somos chamados para caminhar por fé. Rafael, não estou vendo resultado, não para. Rafael, não estou vendo resultado, continua. Rafael, não está dando certo, continua. Porque é pela fé, meu irmão. Minha fé é pouca. Se for como um grão de mostarda, dá glória a Deus, porque você vai dizer ao monte: parte daqui para lá, e ele vai. Feche os seus olhos. Aleluia. Comece a falar com o Senhor agora.